sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Augusto Silva, a todos que nos assistem agora, a todos que nos assistirão posteriormente, uma casa que sempre nos acolhe, nos acompanha para além de suas portas, por meio de seus trabalhadores do plano material e do plano espiritual. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, em nome de Jesus, para esclarecer um pouco, estudar um pouco a respeito da Boa Nova sobre a orientação da doutrina espírita. Hoje, um tema que para mim é bastante complexo, pois ainda não tenho experiência a respeito do tema, mas sou muito grata de poder aprender um pouco mais em profundidade a respeito desse assunto, muito antes de vivenciá-la nesta encarnação. Pois bem, nós temos aí essa imagem que vai nos acompanhar ao longo do estudo para nos lembrar de grandes exemplos de espíritos que nos servem de grande exemplo na condução da educação de um ser, da educação de um espírito. E aqui a gente não fala sobre configuração de família, aqui nós falamos sobre a representação de dois espíritos, aqui nesse caso José da Galileia e Maria, que tiveram a sua participação na condução desse espírito que esteve entre nós materialmente, que foi Jesus, mas que está entre nós o tempo todo enquanto Cristo. Então, que deixemos claro aqui que nós falaremos sobre esse trabalho de condução, de orientação de outro ser, aí chamado nossos filhos, nossos tutelados, independente de configuração familiar. E o versículo que vai nos guiar o estudo da noite, ele está em uma das cartas que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 4, e ele diz o seguinte, e aqui eu vou falar uma primeira tradução e posteriormente vou mostrar uma outra forma de tradução que traz o mesmo sentido. Paulo disse, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, foi um dos versículos que Paulo escreveu aos Efésios. Então, antes que a gente siga, vamos ver o que o dicionário da língua portuguesa nos fala sobre doutrina e sobre admoestação. Doutrina significa um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. E admoestação significa reprimenda que se faz a alguém sobre incorreção ou inconveniência do seu comportamento. É uma advertência, é uma repreensão. Então, Paulo nos aconselha a nos inspirarmos em Deus para conduzirmos a criação dos nossos filhos, dos nossos tutelados. E é interessante, né, quando ele fala em doutrina, e o significado de doutrina ter relação com um conjunto coerente de ideias. O quanto o versículo, o aconselhamento das cartas de Paulo, nos traz o aconselhamento de sermos coerentes, de que o nosso discurso seja condizente com a nossa conduta, porque a criação dos filhos diz muito disso. Eles são muito exigentes e naturalmente, porque faz sentido, que nós façamos aquilo que nós falamos, além de falar com clareza, além de ser necessária e importante a condução de um diálogo claro com esses espíritos, que nós sabemos que, embora o corpo tenha uma idade ainda inicial, ainda trabalhamos com pequenos, depois da adolescência, mas mesmo em tenra idade é importante que nós conversemos com eles, que nós apresentemos as regras e a coerência de tudo
de todo o ensinamento que nós queremos dar para eles. Não é porque eles estão em tenra idade e que nós pensemos que eles não entendem, mas que nós nos lembremos, e aí o esclarecimento da doutrina espírita, que nós nos lembremos que nós não estamos falando com corpos infantis, nós estamos conversando com espíritos, e que já têm a sua jornada, que já têm as suas experiências e que têm um certo nível de entendimento, e que merecem ouvir os esclarecimentos e as regras que nós vamos lhe apresentar com inteligência, né, com um diálogo claro, porque eles já são capazes de entender. Então, a partir de ideias coerentes, né, a gente vai perceber que a autoridade dos pais sobre os filhos, uma autoridade saudável e real, ela só tem espaço no entendimento. Nunca vai ter espaço na cegueira. Na cegueira, nós encontraremos espaço para o medo, para um respeito que não é real, para um respeito que a hora que, de repente, um medo passa, uma revolta chega, e o respeito se perde, porque, na verdade, ele nunca existiu, porque não foi embasado sobre o entendimento. Por isso que Paulo fala no início do versículo, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, porque se nós não basearmos a nossa autoridade em relação a eles na coerência, no entendimento, fatalmente eles vão se rebelar, naturalmente eles vão seguir por esse caminho, e tudo aquilo que a gente achou, que ensinou, não foi absorvido por eles, e dificilmente eles vão conseguir se conduzir pela vida, e vão sofrer muito mais. E aí, também dizendo em outras palavras, em outra tradução, mesmo versículo, nós temos Paulo falando o seguinte: e vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. E por que eu li nesse formato? Porque aqui eu destaco a questão de nós nos inspirarmos em Deus para a criação dos nossos filhos. Paulo nos aconselha a fazer exatamente isso. E como é que Deus tem nos educado e nos advertido? Por um acaso, esse Deus, né, por muito tempo a gente achou que era, mas Deus nos pune, Deus nos castiga, né? Outra pergunta que a gente faz aqui: onde é que estão gravadas as leis que nos regem, né? E aí a gente vai descobrir que Deus, ele nos corrige com misericórdia e ele nos adverte de forma coerente as suas leis. E essas leis estão gravadas na nossa consciência. Então, por isso que Paulo nos aconselha a nos inspirarmos na paternidade divina para exercermos a nossa paternidade, a nossa maternidade. Não com ideias antigas e cristalizadas que nós viemos trazendo de castigo e punição. O que não quer dizer, como ele bem diz na segunda parte do versículo, que nós não faremos advertências e corrigendas. A questão é como isso é conduzido. E aí, uma das questões que nos faz lembrar sobre a misericórdia divina é a ideia de que nós colhemos o que nós plantamos, a ideia de que a gente precisa responder pelas consequências dos atos que nós temos. E aí, quanto mais consciência a gente buscar sobre a lei, quanto mais entendimento a gente tiver sobre essa lei divina, mais fácil a gente vai aprender, né? Por isso que a gente sempre lembra que a doutrina espírita é consoladora, porque ela nos esclarece, ela torna mais fácil o nosso entendimento sobre a lei, portanto, nós diríamos sobre as regras, e por isso mesmo torna mais fácil segui-las, porque elas começam a fazer sentido, a gente não as segue cegamente.
Então, do mesmo modo, nós precisamos estabelecer esse diálogo com os nossos filhos para que eles entendam quais são as regras que nós vamos estabelecer para o convívio, para o crescimento deles, tarefas, questões práticas mesmo do dia a dia, conduta, ao que eles precisam obedecer em suas rotinas. E além de estabelecer essas regras e determinar essas questões, que nós expliquemos o porquê de cada uma delas, que elas têm sentido, que elas não são sem razão, que elas vão trazer quais benefícios, quais crescimentos, por que é importante determinada conduta, né? O respeito entre si, entre todos. Então, é muito importante que nós estabeleçamos claramente as regras, expliquemos por que elas são assim, e que nós também respeitemos essas regras, que nós nos esforcemos, né, todos os dias, porque o exemplo ensina muito mais do que aquilo que nós dissermos, é mais efetivo, é preenchido de sentido. Então, né, ao nos inspirarmos no Pai, que faz uso dessa conduta de nos esclarecer e de um ensino misericordioso, de advertências amorosas, é que também nós devemos seguir com os nossos filhos. E por falar em colher o que plantamos, nós vamos lá em outra carta que Paulo escreveu, dessa vez aos Gálatas, é o capítulo 6, o versículo 7, no qual ele fala: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse capítulo, ele é estudado pelo Emmanuel lá na obra Fonte Viva, e é no capítulo 160, que se chama Na Luta Vulgar. Por que ele fala na luta vulgar? Eu vou ler aqui para vocês um trechinho. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações, a lei de causa e efeito. Reparemos a luta vulgar. E aí, nesse capítulo, ele vai listando uma série de questões que nós passamos, corriqueiras do nosso dia a dia. Então, por exemplo, se nós temos uma prova para fazer e estudamos, nos dedicamos, nós temos muito mais chance de obter sucesso, de acertar mais questões, de entender as perguntas, porque nós nos preparamos. Do contrário, a gente vai se submeter a um acaso, a chutes nas respostas. Então, mesmo se faz em relação à vida em sua amplitude maior, né? Se a gente se prepara ao longo do dia para entender aqueles que estão ao nosso redor, para ir fundo e em verdade nas nossas relações, quando algo um pouco mais complexo nos acontece, se nós estamos sintonizados com o alto, se nós estamos preparados, nós temos mais chance de dar uma resposta, uma reação, uma ação muito melhor, muito mais assertiva e muito mais segura em relação a essa questão mais complexa, porque elas vão nos chegar, né? E a gente constrói todo esse entendimento, toda essa capacidade, não só dentro dos templos, seja da doutrina espírita ou outras religiões irmãs à nossa. Então, não é só dentro dos templos que a gente constrói esse conhecimento, é principalmente do lado de fora, vamos dizer assim, do lado de dentro da nossa casa, do lado de dentro do nosso trabalho, lá fora, nas ruas, nas situações corriqueiras, a gente vai exercitando minimamente as virtudes que devem nos embasar nas grandes questões que nos aparecem, porque como diz Jesus, quem não for bom no pouco, dificilmente não será bom no muito. Então, nas pequenas coisas a gente se constrói, se fortalece, se edifica, para que quando questões complexas nos apareçam, a gente dê conta delas. E por isso, né, consequentemente, aquilo que plantarmos, nós vamos colher. E aí ele segue lá no final desse capítulo, o Emmanuel diz o seguinte: todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher.
Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela, da justiça, em todos os instantes de nossa vida. Ou seja, a pedagogia, né, o modo de ensino de Deus em relação a nós é pela lei de causa e efeito. Então vejamos, na hora de explicar para os nossos filhos por que tais regras existem no nosso lar, por que tais regras existem na nossa sociedade, o que deve ser obedecido, o que deve ser respeitado, é muito importante que a gente explique a causa para que ele entenda os efeitos positivos e os efeitos, as consequências negativas. E isso vai tornar a convivência muito mais tranquila. Isso garante que ele vai obedecer às regras? Não necessariamente, mas garante que ele, ao se dar de cara com a resposta da justiça diante de algum ato falho dele, quando ele perceber uma consequência menos boa das suas escolhas e das suas atitudes, a lição que nós demos, o diálogo que nós tivemos, virá à tona na sua memória, no seu coração, vai vibrar, né? Vai encontrar aquela semente que nós entregamos a ele. Então, ele pode escolher entender essa lição no momento de alegria, né? Ao perceber que, aplicando-se as regras, ele teve um resultado positivo. Ele pode escolher fazer assim, mas ele pode, em determinado momento, escolher ir contra alguma regra, e é preciso que ele responda por isso, que ele arque com as consequências, e nós, enquanto pais, enquanto tutores, nosso trabalho é estar ao lado para ajudá-lo a entender essas consequências, ajudá-lo a se levantar de alguma queda que ele tenha, não carregá-lo no colo, ou fingir que ele não caiu, fingir que nada aconteceu, mas mostrar que houve uma queda, houve um erro, e que é necessário e tranquilo e importante que se levante e siga em frente, porque ao seguir em frente é muito mais fácil responder às consequências, né? Há muito serviço a ser feito. Então, olha como faz muito sentido, olha como a didática do pai pode muito bem e tranquilamente nos inspirar na educação dos nossos filhos, na condução deles, se nós mostrarmos a eles que eles responderão pelas consequências de seus atos. Lei de causa e efeito. Com muita tranquilidade, com muita serenidade e no momento necessário, com bastante firmeza, né? Sempre com bastante equilíbrio. E mostrar para ele, como diz Emmanuel, que a todo instante a gente planta e, consequentemente, a todo instante a gente colhe, porque a gente vai semeando, né? Cada planta tem o seu tempo, o seu ciclo, e vai frutificando. E demonstrando também aquela questão que a doutrina nos explica, que a gente escolhe o que a gente quer semear, né? A semeadura, ela é livre, o quanto eu quero semear, o que eu quero semear, mas após a semeadura, a colheita, ela é obrigatória, não há como fugir, escapar dela. Estamos aí nos ciclos das reencarnações, aprendendo e respondendo. Mas como é que será que é, né, essa resposta, né, esse aprendendo e respondendo ao longo das reencarnações? Porque a gente falou em misericórdia divina. E como é que será que essa misericórdia divina age sobre a lei de causa e efeito? E aí a gente tem uma história muito interessante lá na obra Estante da Vida, no capítulo 28, que se chama O Poder do Bem. O irmão X nos conta uma breve história de dois amigos que estavam se preparando para viajar,
E o primeiro deles vai perguntando ao segundo, mas você não acredita na misericórdia divina, né? No quanto o bem pode resgatar, no quanto o bem pode diminuir o tamanho das expiações que nós temos que sofrer, né? O tamanho das provas, o quanto o amor, aquela questão do amor removeu uma multidão de pecados. E aí o segundo, não, ele é muito rígido e fechado em relação a essa questão. Na cabeça dele, praticou o mal, vai receber o mal de volta, vai ter que pagar com o mal e com o sofrimento, não tem saída, não tem jeito, não tem alternativa. E aí, então, eles preparam para viajar, pegam a estrada, e no meio do caminho eles se deparam com um buraco, e aí o primeiro deles, né, que acredita no amor, ele fala assim, não, vamos parar, vamos sinalizar esse buraco, ou tentar jogar alguma coisa para tampar um pouco, né, vamos sinalizar para os outros, né, que estão vindo por aí na viagem. Aí o segundo fala, não, isso aí quem tem que fazer são os responsáveis pela estrada, e os motoristas, os outros, que prestem atenção no caminho, né, ele ainda usa uma palavra pesada, ele fala, eles que se danem, e segue, né, ele que estava dirigindo e segue a viagem. Então, ele deixa o amigo no seu destino, ele agradece, e, né, então ele deixou o amigo e voltou de viagem, esse que não acredita na lei de amor. Ao voltar e passar pelo mesmo caminho, ele não imaginava que aquele buraco que estava do lado da pista da ida, com a chuva, iria se alargar e chegar na pista da volta. E foi o que aconteceu. E ao chegar na pista da volta, como ele não esperava, né, não estava sinalizado, não tinha tentado fazer nada, ele cai nesse buraco, ele capota com o carro, ele sofre um acidente, vai parar no hospital, e lá no hospital ele recebe a visita desse primeiro amigo que ele tinha dado carona, e esse amigo, né, percebe como conclusão dessa lição o seguinte, e aí eu peço licença para ler porque é muito bonito. Ele fala o seguinte, que o ensino final é de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. Então, ambos tiveram ali, ele teve a oportunidade de praticar o bem, sem pensar em si mesmo, praticar o bem pelo outro mesmo, pelo bem, pelo simples fato de fazer o que era melhor. Não era nem fazer o que é certo, é fazer o que era melhor. Então, diante de uma situação, muitas vezes a gente tem, assim, a oportunidade de fazer aquilo que a gente acha que nos cabe, e a gente às vezes se limita a isso, mas a gente às vezes pode perceber em determinadas situações que a gente pode fazer mais do que isso. De fato, não era obrigação deles sinalizarem a pista. Eles não eram os responsáveis por obras, eles não trabalhavam vamos dizer, na concessionária daquela rodovia. Mas eles podiam parar e sinalizar aquele buraco, aquele defeito na pista. Não precisavam, mas podiam. Então, existe um bem simples e, eu diria, escondido, porque nós não queremos ver. Existem muitas oportunidades de bem que, por uma bobagem, por uma tolice, por limitações que nós temos e que nós cultivamos, que nós deixamos de fazer. Então, ele poderia ter feito um bem maior. E não teve a noção do tamanho do benefício, né? E aí a gente percebe nessa lição que quando nós trabalhamos pelo bem e damos o melhor de nós, esse benefício ele vai longe, ele não tem barreiras, e às vezes ele vai muito perto. Às vezes ele nos atinge primeiro. Assim como as ideias inferiores, nós achamos que nós estamos jogando para alguns espíritos, para algumas pessoas, mas ele também nos atinge de perto, né? Então, todas as vibrações
que partem de nós, nos lembremos, partem de nós e conosco permanecem. Então, quanto mais amor, quanto mais bem, quanto melhor nós demos de nós, a nós mesmos estaremos beneficiando. Não é por isso que nós devemos fazer, né? Porque quanto de fato mais genuíno e verdadeiro for, aí é que vai nos chegar, né? Aí vai ser bem de verdade. Então, ele mesmo poderia ter se beneficiado se ele tivesse ajudado outras pessoas que ele nem conhecia, né? É uma lição extremamente bela a respeito da lei de causa e efeito, o quanto que a misericórdia divina atua incessantemente nessa colheita que nós fazemos, apesar do plantio que nós realizamos. E aí, na obra Respostas da Vida, no capítulo 40, que se chama Respostas de Deus, é André Luiz que nos explica um pouco também sobre essa misericórdia divina e uma medida para nos dizer onde é que nós estamos, ao lado ou não do Pai. Ele fala assim: eis algumas respostas de Deus nos fundamentos da vida, através da misericórdia perfeita. E aí eu vou citar só alguns. Ele fala aqui das respostas de Deus: o bem ao mal, o amor ao ódio, a luz às trevas, o trabalho para a inércia, a coragem para as ofensas, a reparação aos erros, a verdade à ilusão. Ele fala que efetivamente nós podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas pelas respostas de Deus no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões da nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Então, olha as respostas de Deus, né? O bem ao mal, o amor ao ódio. E nós, como é que nós temos respondido? Ao compararmos a resposta de Deus e a nossa conduta em situações semelhantes, nós vamos conseguir mensurar o quanto nós estamos ao lado dele. Qual é a nossa distância em relação ao Pai? E aí nós vamos conseguir entender qual que é o nível de inspiração que nós estamos nos tornando, nos capacitando, aptos a receber dele para criar os nossos filhos. O quão próximo estamos nos esforçando para estar dele, para receber as suas inspirações, para perceber a sua inspiração que está sempre presente, que na verdade ele sempre está conosco. A questão é o quanto que nós abrimos essa janela, o quanto que nós abrimos os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para perceber essas inspirações, que nos chegam através dos nossos espíritos protetores, dos ensinamentos de Jesus, da doutrina que nós escolhemos para nos inspirar, para nos auxiliar, para nos esclarecer, nos chega de várias formas, mas, né, preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E para fechar o nosso estudo, vamos de fato para o capítulo que inspira o estudo dessa noite, que é o Vinha de Luz, o capítulo 135, que se chama Paz, que é onde de fato Emmanuel interpreta esse versículo que nós lemos. Vamos lembrar qual que é o versículo que está nos guiando hoje. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor, né? Vamos lembrar que pelos conceitos de doutrina e admoestação, criar os nossos filhos com ideias coerentes, né, com ensinamentos coerentes e com corrigenda, com firmeza, com esse auxílio de mostrar para eles os limites seguros para a sua conduta. E a Emmanuel nos fala que os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial.
onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que Deus lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Então, olha só, Emmanuel nos chama a atenção que o lar é o mundo essencial. Nós podemos, isso acontece, nós vamos olhar ao nosso redor, por vezes nós vamos, perder um pouco a atenção, vai nos chamar a atenção algumas questões vulgares do dia a dia, do nosso mundo, tudo bem, isso acontece, mas existe um foco, um objetivo maior que deve nos guiar para nos lembrar que o lar é o mundo essencial. Não esse mundo de fantasias e ilusões que, por vezes, nós acreditamos que é real. O lar, esse primeiro laboratório, essa célula, a família é uma célula inicial que forma as coletividades. O lar é o mundo essencial. E olha que interessante, Ele fala que o trabalho com os filhos nos solicita cooperação amorosa e eficiente. Deus nos solicita cooperação amorosa e eficiente. Se Deus está nos solicitando cooperação, quer dizer que Ele está trabalhando com a gente na condição dos nossos filhos. Nós é que estamos cooperando, Um trabalho vai além de nós. O trabalho é do Pai. Ele nos convida a cooperar. Existe um trabalho que nos transcende em tudo, que é de Deus, porque quem governa o mundo é Deus. Nós somos convidados a cooperar. Podemos aceitar responsavelmente ou podemos ficar aí, distraídos, negligenciando essa tarefa. E aí é que o Emmanuel chama atenção ao final. Ele diz que a maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos da ternura ou na demasia da exigência. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. A gente, se desvia do ponto do equilíbrio, que é a medida do essencial. Então, às vezes, a gente passa a mão na cabeça, Aqui fala em excessos de ternura, ou a gente sufoca com exigências. A gente enche de ordens, de sims e nãos autoritários, sem explicações, sem entendimento, sem coerência, sem equilíbrio, Porque a gente não percebeu o tamanho da responsabilidade e o quão nós devemos ser cooperadores do Pai. E para cooperarmos em um trabalho com Ele, é preciso que nós nos inspiremos nele. Ele é o coordenador desse trabalho, ele é o coordenador desse projeto que se chama Criação dos Filhos, que Ele nos emprestou naquela vida, que Ele nos permitiu acolher no nosso lar. Então, que nós criemos esse ambiente favorável, amoroso e equilibrado para recebê-los, para conduzi-los, para aprender com eles, para aprender nesta relação, para aprender durante esse crescimento, durante esse caminho. E Deus está nesse caminho. Deus está nesses corações que se reconstrói a cada encarnação. Que nós percebamos isso na inspiração dessa família que esteve presente por alguns instantes materialmente no nosso planeta, mas que permanece sempre presente na nossa vida. Que nós nos inspiremos neles, que tenhamos uma boa semana e nos reencontremos nessa e em todas as outras oportunidades de serviço no bem. Que assim seja,
Muito obrigada.